Boa, boa, rapaziada. Bem-vindos para mais um devocional do John. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Sem mais delongas, qual o tema de hoje, John? É como lidar com a ingratidão. Você já sofreu ingratidão? Então, vamos falar disso aqui hoje. Que textos básicos você vai utilizar, John? Vou utilizar o texto de 1 Samuel, do capítulo 23, dos versículos 10 ao 14. Pega sua Bíblia aí, bora lá comigo. E diz assim: Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isso ao teu servo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém não entregou nas suas mãos. Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Você já ouviu essa passagem? Eu tirei um pouco, né, desse texto para falar sobre o tema ingratidão, que é um tema assim bastante recorrente, posso já acontecer na sua vida, já aconteceu na minha. E vamos entender primeiro o contexto, né? Como sempre a gente lê, entende o contexto. É o seguinte: Davi e seu exército estavam ali, né, em Judá, no lugar deles ali. E essa cidade de Keila, eu pesquisei, ficava mais ou menos a 15 quilômetros de distância. Era uma das cidades onde Davi buscava refúgio quando Saul tentava persegui-lo, porque era uma cidade cujos muros eram fortificados, com portões com ferrolhos, era uma cidade assim bem protegida. Mas nesse momento Davi está lá com o exército dele, tranquilo, e do nada ele recebe a notícia que os filisteus, né, os inimigos do povo de Deus, estavam atacando Keila. Tipo assim, não era uma guerra dele, sabe? Ninguém tinha chamado ele para ir lá. Ele ouviu falar que tinha alguém atacando lá. Aí ele pegou e consultou a Deus, falou assim: "Ó Deus, os filisteus estão atacando, né, lá em Keila. Será que eu posso ir lá?" Deus falou: "Vai lá que você vai ganhar." Davi foi com seu exército. Imagina, o pessoal que estava lá, Davi chegou lá com a ajuda de Deus, ele conseguiu derrotar todos os filisteus e livrou aquela cidade, sabe? Ele livrou uma cidade que nem era problema dele. Ele foi lá para ajudar. Beleza. Passado o tempo, ele descobre que Saul estava perseguindo e Saul mandou um comunicado lá para os moradores, aqueles moradores que ele mesmo tinha resgatado, que era para fechar os portões, que ele ia pegar Davi. Uma intensa busca de Saul contra Davi. E aí Davi ficou sabendo disso, consultou a Deus, falou assim: ó, Saul vai vir me buscar e esse povo que eu ajudei, que eu acabei de ajudar, vai me entregar nas mãos dele? Deus falou: ele vai vir. E esse povo que você acabou de ajudar vai te entregar nas mãos dele. Dito e feito. Davi foi lá e conseguiu fugir com a ajuda de Deus. O que eu tiro de tudo isso? Três. Só tenho três para você. Eu tenho duas perguntas, na verdade quatro, duas afirmações. A primeira é a seguinte: você já entrou em batalhas que não era sua? Sabe, você já entrou em batalhas que não era sua? Uma briga de relacionamento, exemplo, você entrou, sabe, para tomar um partido, para ajudar alguém. Você já entrou em alguma briga assim? Você já entrou em alguma batalha espiritual de um amigo para ajudar, sabe? Aquele amigo que estava na dificuldade, você foi lá e ajudou ele. Uma batalha que não era sua? Eu já. Segunda pergunta: e você já foi traído por alguém que você ajudou? Sabe? Essa mesma pessoa que você ajudou a solidificar o relacionamento ali, a uma amiga a fazer as pazes com o outro, sabe? Aquele amigo a se reerguer. Essa pessoa já te traiu? Essa mesma pessoa que você ajudou por trás já falou mal de você? Já perseguiu você? Comigo também. Então é uma coisa que acontece na vida, aconteceu na vida de Davi, aconteceu na vida de Sansão, aconteceu na vida de Jesus, não vai acontecer na nossa, mas são coisas que acontecem, esse sentimento de ingratidão. Terceiro, o que Davi fez? Davi consultou a Deus antes de ir para a guerra. Deus deu o aval. Depois Davi consultou a Deus
se ele conseguiria escapar daquilo ali, se era tudo ali verdade que aquele povo estava tramando contra ele. E Deus respondeu. O que eu tiro disso? Sempre consulte Deus para dar os próximos passos. Imagina se Davi tivesse ido pela vontade própria, e nós vamos derrotar, porque nós somos caras mesmo. E depois chegasse lá, derrotasse, e a cidade ali, Davi, se entrasse, pegasse ele. Não ia servir de nada. Mas Davi consultava a Deus. Consulte a Deus antes de entrar em alguma batalha. Consulte a Deus antes de entrar numa batalha que às vezes nem é sua, sabe? Porque às vezes você entra numa batalha que nem é sua e acaba carregando os fatos que nem é seu e no final a pessoa ainda é ingrata com você. Ou não, às vezes Deus dá a volta de você entrar naquela luta daquela pessoa e você ajudar a pessoa e no final seu coração sai satisfeito, sabe? Não porque aquela pessoa vai pensar, mas porque o seu dever foi cumprido. 4. Apesar do resultado, esteja ciente que Deus é por você. Eu falo por mim, para mim o melhor personagem da Bíblia, que eu mais me identifico é Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ah, meu irmão, mas Davi era falho, Davi pegou a mulher do cara, Davi mandou matar o cara. Sim, não tô falando que ele é perfeito, mas ele tinha um coração de Deus. Ele tinha um arrependimento, e ele era amigo de Deus, ele consultava a Deus, sabe? Antes de entrar em alguma batalha, antes de sair, sabe? É engraçado, porque nesse texto aqui, Saul tá procurando matar Davi. E é quase o capítulo inteiro de Saul tentando matar Davi. E por muitas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas Davi disse: como é que eu estenderia a mão pelo ungido do Senhor? Sabe? O cara que lá antes do Davi ser proclamado rei, tocava harpa para Saul, ajudava Saul para tirar os espíritos demoníacos dele. Foi lá, matou o gigante, conseguiu reerguer aquele povo novamente com a ajuda de Deus. Em vez de Davi agradecer, em vez de Saul agradecer, Saul ficava com inveja dele, um sentimento de ingratidão, sabe? Eu não sei se você está com esse sentimento de ingratidão por alguma pessoa, ou se alguma pessoa está com sentimento de ingratidão em relação a você. Mas perdoa, consulte a Deus. Deus, será que eu posso entrar nessa batalha? Será que eu posso ajudar essa pessoa? Sabe? Com isso, isso e isso. Essa batalha é minha? Se Deus te deu aval, vai, a batalha é sua. Mas nunca, nunca, nunca seja essa pessoa com coração ingrato. Sabe? Deus agrada de pessoas gratas. Deus diz: em tudo dá graça. A gente tem que dar graça por tudo, pelas pessoas que nos rodeiam, pela nossa família. Ah, mas minha família é assim, ô, que família que não tem problema, irmão. Que lá que não tem problema, que matrimônio que não tem problema, que pai que não tem problema com filho. Mas lembra? Tantas vezes essa pessoa te ajudou, aquela família te ajudou, sabe? Nós possamos hoje ter um coração grato. Nós possamos hoje pensar e parar assim, ó, é Deus, aquela pessoa fez mal pra mim, eu ajudei. Não tem problema não. No final, Davi, ó, conseguiu fugir. Deus te dá o livramento, sabe? Deus não te coloca em batalhas que você perde, não. Vai te colocar em batalhas que você vai ficar ali aflito. Mas pra quê? Pra você buscar ele e consultar ele. Que no final a vitória é sua, sabe? Homens são falhos, eu sou falho, você é falho. Mas aquele que nos rege não é. E graças a Deus por isso, senão nós estaríamos aqui perdidos. Que a nossa vida possa ser voltada para a gratidão e menos ingratidão, sabe? E quando as pessoas fizerem conosco, a gente parar, pô, sair com o coração limpo, sem mágoa. E perdoa, não 7, mas 70 vezes 7. Fechou? Tamo junto.